Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 31ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na edição do Contas na Hora, referente ao Dia dos Namorados, trazemos para si um tema apaixonante. Hoje vamos falar sobre o processo de fecho e organização de contas pelos contabilistas. Conhece os desafios, as dicas para evitar transtornos, adquira experiência no que a este processo diz respeito, ouvindo a edição de hoje do Contas na Hora. Os nossos convidados hoje são os contabilistas Wanda António. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina Silvestre. Bom dia, caros colegas. Bom dia a todo o auditório e bom dia, Angola. Também está conosco a Elsa Raimundo, igualmente contabilista e membro da OCPCA. Bom dia, Elsa, e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina Silvestre. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia aos colegas aqui presentes. A Elsa e a Wanda representam as mulheres da OCPCA. Vamos aos representantes dos homens neste debate. Castelo Bengane, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, estimados ouvintes da LAC e em especial aos colegas contabilistas aliados por esse território. Por último, mas não menos importante, apresentamos o contabilista e membro da OCPCA, Pereira Mendonça. Muito bom dia, Mendonça, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC. Apresentados que estão os nossos convidados, vamos à saudação musical. O tema de hoje é, e não poderia deixar de ser, romântico, e neste caso um belíssimo tema de amor, cantado em português e inglês. A música de abertura de hoje é de Filipe Mukenga e o tema Dilukeva. Vamos ouvir um tema escolhido para todos os apaixonados e casais que celebram todos os dias o Dia do Amor. Dilukeva, you a loving queen. Tu és para mim o meu grande amor sem fim. Dilukeva, I go back to you. Tu és para mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilukeva, meu amor. Dilukeva, meu amor. No, 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 here, here, no, here.
Dilo up, dilo que é you and love and queen. Tu és pra mim o meu grande amor sem fim. Dilo up, dilo que I'll go back to you. Tu és pra mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que va meu amor, dilo que va meu amor. I wanna be with you, always by your side. My love, my queen, eu sou feliz. Estou a sentir o impacto forte do cupido no meu coração. In my heart, I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que va meu amor, dilo que va meu amor. I wanna be with you, always by your side. My love, my queen, eu sou feliz. Estou a sentir o impacto forte do cupido no meu coração. In my heart, I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Ouvíamos o tema de Luqueva na voz de Filipe Mukenga. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de muito bom dia. Cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, no caso, a 31ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tal como anunciamos no início do programa, hoje convidamos os contabilistas para explicarem as dificuldades e desafios de fechar as contas das empresas, quer para fins fiscais, quer para assegurar a organização do património das empresas e organizações de modo a facilitar o acesso a financiamento e, claro, a tomada de decisões por parte dos gestores e acionistas. Como sabem, o trabalho do contabilista é fundamental para facilitar a tomada de decisões por parte de quem gera um negócio ou qualquer outra organização. Já que estamos em tempo de crise, é muito comum as empresas e o próprio Estado tentarem identificar as gorduras, ou seja, as despesas que nesta fase não são prioritárias para se fazer o tão famoso corte nos orçamentos. Às vezes, isto implica despedimentos de pessoas, outras vezes não. Mas, sem contabilidade bem organizada, é impossível fazer os cortes necessários corretamente. Vamos começar pelas senhoras. Elsa Raimundo, começamos por si. Estamos na fase de preencher as declarações do modelo 1 e 2 para as empresas do grupo A e B abrangidas pelo pagamento do imposto industrial. No final dos meses de abril e maio, respectivamente, termina a Romaria AGT para entregar as declarações. Quais as principais dificuldades?
nesta fase, mas antes gostávamos que explicasse o que é isso de declaração do modelo 1 e 2 do imposto industrial, por que razão deve ser entregue e quais as dificuldades que encontra neste processo de preparação destas declarações. Bom dia mais uma vez. Prestação declarativa é um modelo oficial relativo aos rendimentos e gastos que a empresa tem durante o seu ano corrente, o seu exercício. É importante a apresentação deste modelo, tendo em conta que é obrigatório, as empresas devem prestar declarações ao Estado sobre a sua situação durante todo o ano. Isto é, as empresas do Grupo B, no exercício que vão entregar no mês de abril, elas apresentam o modelo 2, que é diferente do modelo 1, devido ao seu cariz jurídico, em que elas têm um capital inferior a 2 milhões de kwanzas, faturação abaixo de 500 milhões de kwanzas também, obriga-os a apresentar até o dia 30 de abril. Este modelo serve para declarar os seus rendimentos, tal como fiz a informação na definição, e também servirá para que a AGT possa ter a noção de como é que decorreu toda a atividade da empresa e também, assim, arrecadar receitas para o Estado. Quanto ao Grupo A, o Grupo A, que é taxado agora com a faturação superior a 500 milhões de kwanzas e também tem o seu capital social acima de 2 milhões, isso resumidamente cai-se agora mais para os grandes contribuintes, tal como também as casas de câmbios e as petrolíferas que fazem parte dos grandes contribuintes. Elas apresentam o modelo 1, que é apresentado até o dia 31 de maio. Esta declaração consta os seus rendimentos e os seus gastos e no final nós apresentamos a AGT para que também verifiquem como é que obteve-se os rendimentos, para onde destinaram-se esses gastos e, posteriormente, se estes foram feitos nos parâmetros legais. E que dificuldades é que encontra a preparar essas declarações? Tem tido muitas dificuldades? Quais são? Uma das grandes dificuldades que nós encontramos, nós contabilistas, que é também particularmente, é, ao longo do processo organizativo, a entrega da documentação face aos clientes. Temos tido certa dificuldade em disciplinar os nossos clientes que a prestação não é só feita à AGT, mas também aos gestores. E chegando ao tempo, nos encontramos muito atolados porque temos que apressar a informação, temos que fazer a informação de forma corrida. Por parte também da AGT, nós encontramos certas dificuldades face a algumas questões. Estamos numa nova dinâmica, nova legislação, então é uma adaptação. Às vezes surgem situações que o contabilista requer uma informação atempada, uma informação profissional de esclarecimentos e nós encontramos certa dificuldade que é para poder conciliar essa informação para a prestação declarativa. Outra dificuldade que nós encontramos face à prestação de contas é a informação que é dada pelos clientes. Os clientes querem simplesmente que nós passemos ao fecho de conta, não passamos por aqueles procedimentos todos. E face a isso, nós encontramos dificuldades em prestar declarações coerentes, porque a informação é limitada e não conseguimos obter toda a informação dos factos patrimoniais concretas da empresa para o fecho de contas. Obrigada, Elsa. Agora passamos a palavra a Wanda Antônio. Quais as dificuldades e desafios nesta fase do ano em que tem que se preparar estas declarações e outras para entrega em maio e abril? Quais as recomendações que deixa as empresas e a AGT para facilitar o trabalho do contabilista? Mais uma vez, bom dia, caros ouvintes. As grandes dificuldades encontradas neste processo de fecho de contas é a falta de informação por parte dos contribuintes. Neste caso, as empresas ou os gestores não devem apenas preocupar-se em apresentar um fecho de contas para estarem devidamente legalizados diante da AGT. Mas este processo envolve determinados procedimentos e nós sabemos que a nossa sociedade está a passar por um processo muito dinâmico em termos de legislação. Há algumas informações em que as empresas, os gestores, não devem apenas focar-se naquilo que é, por exemplo, a retenção de custos. Não. Devem manter-se informados de quais os procedimentos para que a sua empresa esteja devidamente organizada. Como contabilista, particularmente, a grande dificuldade que eu encontro é muitas vezes o contribuinte ou o cliente dizer que não, eu não devo pagar o imposto industrial
porque o país está em crise e porque o Estado também, nós não temos nenhuma reciprocidade por parte do Estado. A questão não é esta, a questão é que todos nós devemos ser responsáveis pela organização da sociedade e isto parte também das empresas. Qual é o conselho que eu deixo? É que todos aqueles que sabem que constituíram uma empresa, que têm uma organização, devem procurar manter-se informados, estar devidamente atualizados para que não tenham surpresas desagradáveis. Por exemplo, hoje em dia há uma grande reviravolta no que diz respeito a uma legislação que saiu, que é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Todos nós devemos saber que devemos evitar compras em mercados informais. Um determinado custo deve ser devidamente justificado, mas o interesse em manter a empresa de acordo com a lei deve partir dos próprios gestores. Isto para que quando a contabilidade tiver a fazer os lançamentos, quando a contabilidade tiver que emitir os relatórios, está tudo em conformidade com a lei, para quando tiver uma fiscalização da AGT ou de um outro órgão competente, não venha a ter surpresas e depois estamos aí nos jogos dos empurras, a culpa é do contabilista ou a culpa é do gestor. Então a responsabilidade de uma contabilidade organizada deve partir dos próprios gestores e, por sua vez, os contabilistas devem tomar a responsabilidade de que hoje em dia não estamos aqui apenas para ganhar dinheiro, mas para fazer cumprir a lei que é para todos nós. O decreto que fez referência é o decreto presidencial 149/13 de 1 de outubro. Agora vamos para os senhores. Chegou o momento dos senhores. O acesso à informação é importante para preparar as contas. Vai para o Castelo, Bengane, explicar em que momento e com que regularidade tem acesso aos documentos que lhe permitem preparar as declarações e outras para a contabilidade. O escopo final de uma contabilidade é produzir informação de qualidade. E informação de qualidade requer dados com qualidade também. O ideal seria termos essas informações no mínimo mensalmente. Mensalmente tem-se fazer o fecho da contabilidade. Porém, acho que falta da parte dos nossos investidores, dos nossos gestores, a questão... Processos de negócio. As pessoas detentores de capitais que investem têm de ter consciência que, ao criarem uma empresa, essa empresa tem de ter processos. E esses processos facilitarão a congregação de informações. E, consequentemente, depois de implementados, aquilo vai fluir normalmente. Então, um dos grandes problemas, a título de exemplo, algo básico, a questão do arquivo. Existem empresas que até para comprar uma pasta de arquivo é um bicho de 7 cabeças. Então, daí que você chega, quer informações, eles não sabem onde é que estão, como é que estão organizados e, consequentemente, faz com que o processo que seria fluido e normal torne-se um gigante. Moroso, extenuante, fazendo com que nós, a classe, sejamos mais estressados porque temos que trabalhar até muito tarde por aí afora. Então, o conselho é termos processos bem organizados. As empresas organizam-se, têm essa consciência de que é bom que as pessoas saibam onde é que as coisas estão, para que quando o técnico de contabilidade chegar ou o contabilista chegar, dê continuidade ao seu trabalho sem o mínimo de constrangimentos. Pereira Mendonça, agora é para si. Então, quais são as dificuldades e com que regularidade tem acesso à informação dos seus clientes? Bom dia, Cristina, mais uma vez, e bom dia, ouvintes. As dificuldades são aquelas que os meus colegas já apontaram, em que muitas das vezes os clientes demoram para entregar a própria informação. Uns não têm a própria informação, e aqui podíamos remeter à questão da tributação autónoma, em que existem transferências que não têm justificação. Isso é um dos grandes problemas que nós temos tido. E vale a pena aqui lembrar de que aqui devo recuar ao tempo. O acesso a essa informação nos permite sairmos do tempo em que no passado a contabilidade era feita de forma empírica, onde era baseada apenas em simples registro. Hoje a contabilidade já é feita de forma científica e a realização dessa atividade de forma científica exige com que a gente tenha toda a informação, porque o objetivo final disso é podermos então reportar, dar a conhecer a posição verdadeira e fiel de uma determinada empresa. E essa posição verdadeira e fiel de uma determinada empresa está associado em podermos aqui mostrar a situação financeira, o desempenho econômico, bem como as alterações de capitais. Por isso,
Se não tivermos acesso a essa informação a tempo recorde, não tivermos acesso a essa informação para podermos produzir toda a atividade que for realizada numa determinada empresa, então não conseguimos espelhar a situação verdadeira dessa mesma empresa. Por isso, aqui deixamos o apelo aos agentes econômicos, aos nossos clientes, que colaborem com os contabilistas. Os contabilistas só precisam de informação. Informação são as faturas, são os recibos, são os documentos equivalentes. E, como disse bem a minha colega, vale a pena lembrar que, do ponto de vista legal, temos o diploma 149, que vai regular os requisitos que devem constar numa fatura. E se não cumprir estes requisitos, também tem penalizações muito fortes. Então, não queremos que, no final de tudo, as responsabilidades sejam atribuídas aos contabilistas, porque estes reportarem informação sem cumprir com aqueles que são os requisitos. Elsa foi a primeira a tocar neste ponto, que encontram as coisas desorganizadas e não conseguem, o cliente nunca tem as coisas como deve ser. Eu entendo que aqui não é só num primeiro momento, ou seja, antes de vocês chegarem, encontram esta confusão toda, nada está organizado. A vossa responsabilidade também não é pedagógica. A partir do momento que esta empresa torna vosso cliente, o que é que vocês orientam? Conseguem cumprir? Seguem? Elsa, diga. A nossa responsabilidade é sim pedagógica, Cristina. Num dado momento em que o cliente chega ao nosso local de serviço ou pede prestação de serviço, nós ensinamos ao cliente como organizar a documentação, quais são os padrões que ela deve obedecer, que normalmente analisamos os documentos, verificamos se elas estão de acordo ao decreto 149, se ela é aceite ou não, explicamos isso ao cliente. Mas o que é que acontece às vezes? Parte do princípio, quando nós explicamos a um cliente, insistem em cometer os mesmos erros. É incrível que, num princípio, nós organizamos a documentação. O cliente diz, olha, a partir de agora eu vou começar a organizar, porque isso também é um trabalho e, por incrível que pareça, tem que ser cobrado. Então, o cliente diz, olha, a partir de agora eu vou começar a organizar. Ele passa a organizar e não organiza tal como foi ensinado. E ainda comete o mesmo erro de aceitar faturas que não são aceitas fiscalmente. Mas temos aqui um problema deste decreto 149/13. Não vamos ter aquele problema deles alegarem que numa empresa que está devidamente legalizada, não encontram. Quem está devidamente legalizado não tem. E quem não está é que tem. Como é que vocês se desdobram neste sentido? Isso é bem Porque às vezes, se calhar aqui, temos que ver aqui dois pontos. Aqueles que continuam desorganizados porque aprenderam num determinado momento, cumpriram, mas depois já deixaram andar, já desviam. E depois, há aqueles casos em que também não têm um plano B. Ou seja, o plano B é precisamente irem atrás de uma fatura que não obedece à lei das faturas e documentos equivalentes. Isso é bem verdade e lembro-me, creio que foi o ano passado, se me falta a memória, num dos fóruns dos grandes contribuintes, feito pela AGT, bateu sobre esse assunto, tendo em conta que o nosso mercado depende totalmente do mercado informal e existem ainda até grandes contribuintes que recorrem a esse mercado. Temos o exemplo dos hotéis, que as peixeiras vendem peixe fresco e não têm fatura. Então perguntou-se como é que faria-se nessa situação. Foi alegando que lei é lei. E a empresa é cumprida. Não tem como. Okay. E isso dificulta os contribuintes, tem dificultado mesmo. Nós não temos como salvaguardar essa situação, infelizmente. Temos que cumprir a lei e exigir que seja cumprida também por parte dos contribuintes. Wanda, agora é para si. Qual é a relação com o contribuinte-cliente? A relação contribuinte-cliente. Sim, o contribuinte que é vosso cliente, não é? O contribuinte para o Estado é vosso cliente. Pois, a relação deve ser boa, deve ser saudável. Como bem aqui a Cristina frisou, a relação também deve ser pedagógica. E como contabilistas, eu particularmente tenho estado a trabalhar no sentido de organizar seminários, mesmo diante dos clientes, nas empresas, com os seus próprios funcionários. Isto porque o motorista da empresa sai para fazer um determinado trabalho, mas não tem aquela preocupação de pedir uma fatura e prestar atenção se a fatura corresponde ou não à lei. Então, o seminário vai dar a possibilidade de capacitar o funcionário de fazer, aonde ele estiver, também procurar cumprir com a lei. A relação também
além de ser pedagógica, nós também devemos saber que isto é um processo e também devemos ser um bocadinho pacientes e insistentes para que a lei se possa cumprir. Como, por exemplo, existem clientes que, não, dona Wanda, eu não posso pagar, eu tive um recebimento, sim senhora, de 25 milhões de kwanzas, eu não vou pagar 1% deste imposto de selo, até porque o Estado, quer dizer, a culpa é sempre do Estado, o Estado também não é organizado. Mas eu tenho que sentir a responsabilidade de, depois desta reunião, convencer o cliente, que também é contribuinte, a cumprir com a lei. Então, mostrar em termos práticos, se ele cumprir com a lei, qual é a vantagem e qual será a desvantagem se ele não cumprir com a lei. Porque aí tem que compensar o imposto, tem a multa, tem os juros e ainda o stress no decorrer de um processo de fiscalização. Pois é, eu vou agora para o Castelo Bengana. Qual é a sua relação com os seus clientes? Como é que tem sido? Normalmente eu tento primar por uma relação salutar e, conforme já foi frisado, pautamos muito pela didática. Entretanto, há certos clientes ainda que muitas das vezes têm a ideia distorcida de que o contabilista quer saber muito da minha empresa. É um fiscal, me está a cobrar por aí afora. Então, temos que fazer esse exercício, como já frisou a colega, de sensibilizarmos, conversar e, por outro lado, levá-los a acreditar e perceber que, para além das obrigações legais, para além das obrigações fiscais, a contabilidade também é uma forte ferramenta de gestão. Conforme o colega Pereira evidenciou, as demonstrações financeiras servem para evidenciar a posição financeira e econômica e também, por meio das demonstrações financeiras, você pode verificar ou aferir o desempenho da empresa. Vamos ficar com o desempenho da empresa, voltamos já. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje temos no estúdio 4 contabilistas e membros da OCPCA, a Elsa Raimundo, a Wanda Antônio Pereira Mendonça e o Castelo Bengana. É hora do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro ouvinte, está no ar o Contas na Hora. Estamos a tentar perceber como é que ocorre o processo de fecho de contas das empresas. Estão aqui os craques em fazerem fechos de conta, os contabilistas que assinam, os contabilistas que lidam com os clientes, com as empresas, com os contribuintes. E era o Castelo Bengana que estava aqui a falar do desempenho. Força. Como ia dizendo, eu acredito que ninguém investe dinheiro para perder dinheiro. Então, tem de ter, de alguma forma, indicadores que lhe permitem aferir se efetivamente esse negócio está a correr bem ou mal. Então, o gestor tem de perceber isso. Que, por exemplo, o aspecto financeiro e econômico, foi mais a ver qual é o grau de endividamento, qual é o grau de liquidez, se a empresa tem capacidade de honrar com os seus compromissos, se a empresa está, de alguma forma, a produzir resultados, o tal famoso lucro, que na maior parte das vezes é a única coisa que o cliente quer saber. Tem de perceber o que é que esses números estão a dizer. As demonstrações financeiras, os modelos não são preparados apenas para a AGT. É importante que o cliente saiba que, antes da submissão às autoridades, ele tem de perceber o que é que está aí e como é que está a saúde da sua empresa. Mais ou menos isso. Pereira Mendonça, qual é a sua relação com o seu cliente? A relação com os meus clientes é boa, na medida em que eu tenho estado a adotar alguns procedimentos pedagógicos para poder ensinar e passar a informação de quais são as formas que a informação deve ser organizada, ensinar qual é o pendor fiscal pelo facto de não serem organizadas as informações com base naqueles que são os procedimentos recomendados, e porque também
por nossa parte, nós os contabilistas, a nossa atividade é mais exigente. O nosso trabalho é feito com base numa estrutura conceptual, que temos lá o Plano Geral de Contabilidade, onde a informação, o objetivo ou os interessados pela informação contabilística são os investidores e os credores, e aqui falando um bocadinho das normas internacionais. Já para a nossa realidade própria, no Plano Geral de Contabilidade, temos outras entidades, estamos a falar aqui do Estado, os próprios empregados, etc. Então, é esse nível de exigência em podermos apresentar a informação, e a presença desses investidores é tão importante, porque os investidores precisam tomar algumas decisões, como investir numa determinada empresa. Se a informação não estiver reportada de forma verdadeira, os investidores são enganados. Podemos dizer que na nossa realidade, hoje em Angola, ainda não se aplica, porque não temos bastante a figura do investidor, pelo facto de que a Bolsa de Valor ainda não está em pleno funcionamento. Mas nas outras realidades isso já é possível. E daqui a um período, quando entrar em pleno funcionamento da própria Bolsa de Valores, os investidores precisarão de informação para poder investir. Do outro lado, temos a questão do credor. E porque, embora estamos numa situação de crise, e quando os bancos retomarem o processo da concessão de crédito, um dos pressupostos tão importantes para poderem decidir a concessão de um determinado montante vai ser com base na informação que terão à disponibilidade. E essas informações virão com certeza da contabilidade. Então, a forma de relatarmos a própria informação deve ser vista com bases nas linhas orientadoras que está no Plano Geral de Contabilidade, que é a nossa estrutura conceptual. E esta tem sido a nossa informação que temos estado a passar aos nossos clientes, e na medida em que não apenas estamos aqui com o objetivo de cumprirmos uma obrigação fiscal, mas que a contabilidade tem um pendor muito importante que para até o próprio gestor poder tomar decisão, e aqueles interessados pela própria informação contabilística, que são investidores, credores, etc., poderem também tomar decisão. Então, estas são as pequenas considerações que queria deixar. E aqui, já em gesto de avançar, nós, os contabilistas, somos chamados aqui para termos uma maior responsabilidade. Precisamos respeitar aquilo que está na estrutura conceptual. É um debate muito na estrutura conceptual, porque o trabalho de reconhecimento e de mensuração de um determinado ativo está lá na estrutura conceptual. Nós não podemos fazer a contabilidade de forma empírica, devemos fazer com base na ciência, questões científicas. E remeter questões científicas, estamos a remeter essas questões aqui que estamos aqui a nos referir, que são os critérios de reconhecimento, de mensuração. Então, é necessário que a gente observe esses elementos. A título de exemplo, temos a questão dos ativos fixos. Os ativos fixos e aqui os ativos biológicos. Nós não podemos confundir os critérios de valorimetria do ativo biológico com os critérios de valorimetria do ativo fixo normal. Para o ativo biológico e aquilo que é recomendado pelas normas internacionais, estamos a falar do justo valor. E para os ativos fixos correntes, estamos a falar de um determinado bem, um carro, etc., estamos a falar do custo histórico. Então, para além de que eles fazem parte do nosso ativo, o procedimento de valorimetria destes dois ativos deve ser diferente. Então nós precisamos respeitar isso. Isso para permitir com que quem olhar para a nossa informação consiga ver que existe uma imagem verdadeira e consiga tomar uma determinada decisão. E aqui então os nossos clientes precisam perceber isso. Essa é a mensagem que temos estado a passar e aqui deixar aos nossos contabilistas o cumprimento deste manual. Há bocadinho Pereira Mendonça tocou na tributação autônoma. A tributação autônoma está em vigor em Angola desde 1 de janeiro de 2017. Elsa, agora é para si. Esses clientes que insistem em não cumprir, os clientes que vocês têm, os empresários que insistem em não cumprir com o que vocês determinam, com a orientação que vocês passam, a tal linha pedagógica que tem que estar sempre por cima das pessoas, têm conhecimento da tributação autônoma? Qual tem sido a reação deles? É uma questão muito interessante, porque os clientes, tal como nós falamos aqui, temos a formação, explicamos aos clientes
têm conhecimento, sim. Tanto que ainda a reação não é muito agradável, porque do mesmo jeito que nós recebemos também a informação da tributação autónoma, os clientes também tiveram a mesma reação, porque no fundo era o facto, ok, tributação autónoma. Então vamos voltar aqui para o modelo 1. Tinha que ser fora, porque o nome diz tributação autónoma, é uma tributação à parte. A tributação da forma que é feita, os clientes não aceitaram muito, então como nós contabilistas também ficamos com uma certa dúvida, porque vamos a crescer, ainda vamos ser tributados sobre esse gasto, ou essa despesa, posso assim dizer, embora sejam diferentes. E os clientes então ficaram nesta dúvida, o porquê? Por que vai ser feito isso? O Estado está a roubar ou está a duplicar? Foi a questão que também, posterior, também surgiu nas nossas mentes e depois foi esclarecida, embora na minha ainda não foi bem esclarecida. Pois, mas isso, eu acredito que isso deve ficar bem esclarecido, porque o novo modelo 1, já estão lá todas as linhas contempladas, ligadas à tributação autónoma, a própria taxa também é acrescida, a matéria incide no imposto industrial, ou seja, mesmo que eles não concordem, mas não vão se livrar. Não é o momento, então, de começarem mesmo a se organizar? É o momento, e é isso que nós também temos passado aos nossos clientes, que também contribuintes, que agora a documentação tem que estar de acordo à lei, não tem como, mais uma vez, como nós já temos dito, que é lei, não tem como fugir, exige mesmo o cumprimento, e é o que tem acontecido muito com os nossos clientes. Eles não aceitam, mas não aceitando não tem como não cumprir, e isso vai exigir mesmo uma disciplina, que é para o exercício de 2017 e para os exercícios posteriores, até porque ainda está a vir aí o IVA, né? Tendo o IVA em funcionamento, as coisas vão se tornar bem muito mais complicadas. Então, os contribuintes é melhor indo já se acostumar com essa nova dinâmica, essa nova perspectiva, para podermos trabalharmos todos juntos para uma nova Angola, como é assim que nós queremos ter. Pois é. Wanda, foi no início, a Elsa tocou num ponto que eu achei interessante, que foi que entregam a informação muito tarde, muito próximo do fecho de contas, ou seja, há clientes a irem bater a porta do contabilista precisamente em abril, para o grupo B, por exemplo, e é a 30 de abril que vocês têm que apresentar as contas, e então vocês ficam estressados no corre-corre, que é para chegar ao ponto. Acha que é necessário este corre-corre, visto que não apresentou a informação a tempo e hora? Do meu ponto de vista, não. Isto por quê? Porque nós, os contabilistas, também devemos aprender e, aliás, nós devemos nos disciplinar que para prestarmos um bom serviço, nós devemos também ter regras, estipular as regras. Por exemplo, na nossa empresa, para ser o nosso cliente, nós entregamos as regras. E se ele não quiser cumprir com as regras, então não tem como. Eu não acho certo o contabilista aceitar receber documentação de uma empresa em abril, uma empresa, por exemplo, do grupo B, para fazer a contabilidade. Nós não precisamos estar a correr porque queremos ganhar dinheiro. Antes de querermos ganhar dinheiro, devemos desejar sermos pessoas organizadas, porque não somos apenas prestadores de serviços diante dos nossos clientes, mas também prestadores de serviços diante do Estado e, por sua vez, a sociedade. No meu ponto de vista, eu acho que nós, os contabilistas, devemos ser também mais organizados e ver o que realmente é prioridade. Ou então também podemos arranjar aqui uma outra linha. Podem receber sim em abril, mas não é para fechar em abril. Sim. Não assumam o compromisso de fechar já. Fechar já. Isso, e eu estou neste assunto do propósito, porque estivemos aqui a semana passada o doutor Adilson Saqueira, dos grandes contribuintes, e ele tocou neste ponto, que os contabilistas recebem hoje para fechar amanhã e estão no corre-corre, e é aí que se comete muitos erros. Ele fez essa chamada de atenção aos contabilistas que fazem as contas às pressas. Se calhar essa recomendação da Wanda faz todo sentido, mas aqui é o problema de podem receber sim em abril, mas não precisam de correr. Aliás, quem está a apresentar em abril tem que saber a partida que não vai ter as contas fechadas em abril. Até porque existe o processo. Se a documentação está devidamente organizada, eu não posso receber uma pasta que me dizem que é caixa e eu ver aí que afinal tem pagamentos no banco e depois estão os lançamentos na contabilidade, depois vem a parte da análise, depois surgem ainda as dúvidas na qual o gestor tem que esclarecer. Então é um processo. A Cristina tem toda a razão, podemos até receber, mas dizer ao cliente ou ao contribuinte que em abril não será possível, vai apresentar sim e vai ter que assumir as multas e as consequências que daí poderem surgir.
Isso é para o Castelo Bengana. Com que periodicidade solicita a reunião para esclarecer a contabilidade? Eu mantenho um contacto permanente com os meus clientes, no mínimo umas 3 reuniões ao ano. Reuniões de facto, mas aqueles contactos informais é permanente ao longo do processo de escrituração dos fechos mensais, então mantemos esse... Estas reuniões é por sua iniciativa ou é por iniciativa dele, do cliente? Na maior parte das vezes tem de ser da minha iniciativa, muitas vezes temos de forçar a agenda do cliente, conforme já se referiu. Esse processo de consciencialização, de didática, então temos que de alguma forma alinhar as nossas expectativas e todo mundo está no mesmo diapasão. Pereira Mendonça, qual é a periodicidade de reuniões com os seus clientes? Bem, Cristina, antes de responder essa pergunta, queria só debater um bocadinho a questão que fez a colega Vandra e acho tão interessante sobre a questão da periodicidade da entrega da informação por parte dos nossos clientes. Eu vejo essa situação que é preocupante porque nós sabemos que o trabalho de contabilidade tem 2 momentos. Temos o primeiro momento, que são os lançamentos das operações normais, as operações correntes, e depois temos aquele que são as operações de fim de exercício ou de fecho de conta. Ao aparecer essa informação já acima da hora, isso com certeza retira aquela atividade inicial que é a atividade corrente. E o que se vai notar aqui é que a segunda atividade, que são as operações de fim de exercício, elas não vão ser cumpridas. Por exemplo, uma das atividades de fim de exercício é corrigir e certificar que os saldos das contas estão corretos. O meu colega que estiver a realizar essa atividade, com certeza não vai conseguir cumprir com esta tarefa. Ele não vai conseguir mandar aos clientes para saber qual é a dívida real que ela tem, para podermos então oferir nas nossas demonstrações financeiras que o saldo real que está aí na contabilidade conduz com a realidade que o nosso cliente está a apresentar. Então, são essas situações, e podemos falar mais de outros elementos, são todas essas situações que devem ser acauteladas. Estou a falar, por exemplo, da contagem física da existência. Se for uma empresa que tem como objeto social o comércio, ele não consegue realizar um inventário para poder oferir qual é a quantidade de existência que tem até dia 31 de dezembro, para então chegar às demonstrações financeiras e dizer que aquele dado que consta nas demonstrações financeiras é verdadeiro. Então, esta é uma situação que nós também, enquanto contabilistas, temos que passar a disciplinar. Agora, disse muito bem que não posso abandonar o cliente. Pronto, realizamos a atividade, não cumprimos com os prazos do ponto de vista legal, até porque a contabilidade não é só vista do ponto de vista legal. E então, no próximo ano, esse cliente fica já nosso, é retido, a gente passa toda a informação, quais são os mecanismos que ele deve cumprir, quais são as linhas orientadoras que ele deve cumprir, para que então essa situação não volte a acontecer. Agora, quanto à questão que me apresenta, eu tenho uma característica, e acredito também pode ser a característica dos colegas, do ponto de vista do exercício da minha atividade. Nós hoje já estamos a fazer contabilidades trimestrais. Nós já fizemos balancetes trimestrais, e porque também sabemos que o objetivo da contabilidade é tomar decisão. E se o objetivo é tomar decisão, não é bom que os donos das empresas só conseguem tomar decisão no final do ano, dia 31 de dezembro. Não. Nós fizemos trimestrais, e enquanto realizamos essa atividade trimestral, com certeza elaboramos um relatório síntese, não com aquele todo padrão exigido para o final, mas elaboramos um relatório síntese, que esse relatório então é preciso explicar aos detentores das empresas. Então aí acontecem reuniões. Para além de que também temos um outro elemento, que é um procedimento que temos estado a adotar. Nós temos um funcionário específico que só dedica a acompanhar as empresas e visitar as empresas. Qual é o objetivo deste funcionário? É passar toda a mensagem pedagógica ao cliente. Aqui voltamos à pergunta apresentada no início, que é a forma como podemos organizar a informação e resolvermos o problema dessas dificuldades
dificuldades, ele estará lá para orientar o cliente, como deve organizar a informação, verificar a questão do pendor fiscal do ponto de vista dos impostos que devem ser feitos, para que não seja feito só no final do ano, para que então no final de tudo nós consigamos ter toda a informação a tempo real e o cliente também consiga saber o que os nossos relatórios dizem, para que então consigam tomar decisões mais acertadas. Pois, Pereira Mendonça, já agora vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta. A linguagem financeira e contabilística tem características muito próprias. Que métodos utilizam para facilitar o entendimento das demonstrações financeiras perante o vosso cliente? Um dos métodos que a gente utiliza, primeiro, é traduzir a própria informação em miúdos. Quando me refiro em miúdo, dar uma explicação. Isso antecede, por exemplo, naquilo que nós fizemos, que é dar uma informação ao nosso cliente. O nosso cliente precisa também saber o que é um imobilizado corpóreo, precisa saber o que são disponibilidades, precisa saber o que são existências, até porque tudo que existe na contabilidade é quantificável. Então, como ela é quantificável e é representado em diferentes documentos, nós precisamos ensinar a esses contribuintes. E depois também ensinamos a fazer leituras das contas e da informação. Como é que estamos do ponto de vista do seu passivo? Qual é o comportamento dos seus custos? Que tipo de custos são esses? Estamos a falar, por exemplo, combustível. Independentemente de que nós temos os códigos para poder pôr essas contas, mas nós informamos que a questão só utilizamos os códigos para facilitar a metodologia da apresentação da informação, mas o custo está relacionado com esta natureza. A descrição já condiz a conta. Está lá uma conta e está uma descrição que todo mundo acaba a perceber o que é que aconteceu exatamente. Exatamente. Elsa, agora é para si. Que recomendações deixa aos contribuintes? Os vossos clientes, os futuros clientes? Estão muitos ouvintes a acompanhar o Contas na Hora? Ainda, tal como o meu colega disse, ainda insistimos mesmo na organização contabilística e reforçamos também que a contabilidade não é só para a prestação de contas. A AGT, ao fisco, também serve de um guia para a tomada de decisão. Recomendamos aos nossos contribuintes, aos nossos clientes, que forneçam-nos a informação cedo. Isso é fundamental, é muito importante para nós. Também para vocês, tal como o meu colega fez referência, assim ajuda-nos a dar informação mensal, trimestral, para que não cheguemos só no final do ano ou nesta época, assustamos e depois só querem que nós façamos malabarismos, que é para a redução do imposto, porque o planeamento fiscal é antecipado e se nos derem essa ferramenta, vão fazer com que nós façamos um planeamento fiscal aceitável, um planeamento fiscal saudável para a tomada de decisão. Queria reforçar também aos contribuintes mesmo, aos caros colegas que estão a me ouvir, que demos mais atenção ao planeamento fiscal. É uma área que às vezes é esquecida. Então, o planeamento fiscal ajuda-nos a tomar decisões face à AGT, face à redução do imposto de forma legal. A Wanda, recomendações aos clientes? A recomendação que eu deixo aos clientes e ao contribuinte, de uma forma geral, é que estejamos todos organizados. Organizados no sentido de que, eu digo sempre que uma empresa desorganizada em termos de arquivo gera uma contabilidade errada. Então, os contribuintes não precisam deixar a responsabilidade do contabilista até no que diz respeito à sua própria organização. Nós devemos todos frisar pela organização, porque o interesse em apresentarmos as contas bem feitas aos Estados e a todos os utentes que precisam de receber estas informações é no sentido geral. E também outra recomendação que eu deixo é que o país está a passar por uma fase dinâmica em termos de legislação. Então, é importante também que os contribuintes estejam interessados em saber o que é que está a acontecer, quais são as leis que estão a ser implementadas, quais são os decretos que estão a ser implementados, para que todos nós possamos, no final das contas, dizer que cumprimos com aquilo que é a nossa obrigação e também, quando nós fizemos a nossa parte, quando nós apresentamos as contas bem feitas, existe uma reciprocidade. O objetivo é termos uma sociedade melhor, é termos um país melhor e todos nós devemos trabalhar para que isso seja realizado.
Castelo Bengane, que conselhos deixa aos contabilistas para conseguir organizar as contas sem embaraço e não causar transtornos nem a si e tampouco aos clientes? Na cena do que já foi dito... A recomendação das senhoras foi para os contribuintes. A vossa vai ser para os colegas, os contabilistas que estão a ouvir o programa. Primeiro, é dizer que temos que continuar a cultivar esse relacionamento saudável com os nossos clientes e pautar por um comportamento ético, legal. Não nos deixamos iludir por certas propostas que de alguma forma venham a afetar o exercício da nossa profissão, que a nossa liberdade, porque é necessário que os colegas todos tenhamos consciente de que o mundo tem estado a evoluir, e Angola sobretudo, e o que se fala atualmente é transparência e legalidade. As empresas, os contabilistas fazem parte dessa sociedade, as empresas têm também forte responsabilidade social nesse processo de mudança de cultura, mudança de paradigmas do nosso país. Então, se cada um de nós fizermos o nosso papel da melhor forma possível, as empresas, os contabilistas, o próprio Estado, fará com que a sociedade seja mais sadia em termos morais e éticos. E outro conselho, conforme o colega Mendonça frisou, contabilidade é ciência também. Então, recomenda-se formação constante. É necessário que os colegas estejam, de alguma forma, a par das evoluções que existem, e contabilidade não se restringe apenas em Angola. Existem normas internacionais, do IASB, do IFAC, então estas têm que estar a par dessas normas, os IAS, as IFRS, por aí afora. Por forma a sermos competitivos globalmente, estamos adaptados a essa realidade e constantemente atualizados. Em suma. Pereira Mendonça, conselhos destes contabilistas para conseguir organizar as contas sem embaraço e não causar transtornos nem a si, nem tampouco ao cliente. Okay. O primeiro conselho que eu deixo é que os contabilistas, nós os contabilistas, devemos cumprir aquilo que está plasmado no Plano Geral de Contabilidade. O Decreto 82/1 é tão importante. Naquilo que são o objetivo da contabilidade, relatar a informação verdadeira, respeitar os critérios de reconhecimento e de mensuração, é tão importante isso. Precisamos também acompanhar todos os passos do fecho de conta. Não vale a pena atropelarmos aqui os passos. Saltar a classe, não é? Exatamente. E eu aqui posso referir, fazer as correções dos saldos, ver a natureza dos próprios saldos. E já sabemos que temos ativos são normalmente de naturezas devedoras, os passivos de naturezas credoras, etc. A confirmação dos saldos, fazer a contagem física. Por que não fazer uma contagem física do caixa se realmente estamos aqui a dizer que no final do exercício econômico, o caixa teve um saldo de 20 mil kwanzas. Podemos lá fazer uma contagem física deste valor. Fazer a contagem física da existência, aqui acompanhar com os inventários, quer dos imobilizados, confirmar os saldos das dívidas a receber e a pagar. Isso é tão importante, isso porque também deixa com que os nossos clientes sintam-se mais confortável, porque até a contabilidade tem como objetivo mostrar a verdade, e aqui deve ser dita a verdade, a realização da especialização dos custos. Se nós não realizarmos isso, pode criar grandes constrangimentos. É necessário que se faça o apuramento das amortizações, e aqui um particular, muitos de nós não sabemos qual é a importância das próprias amortizações. Isto vai nos permitir com que no final da vida útil, esse bem que foi adquirido e depois em função dos preços do mercado, consigamos substituir esse bem pelo que nós já tínhamos com base nessa poupança das amortizações que nós calculamos. Por isso é importante que a gente cumpra essa atividade, o apuramento dos custos das mercadorias vendidas com base nos princípios contábeis geralmente aceite, porque aqui o pendor fiscal, muitas das vezes os custos das mercadorias vendidas é tão alto em que o pendor fiscal quer atuar, é necessário que a gente apresente essa situação. A estimativa do próprio imposto, aqui fazer a relação com a tributação autônoma, explicarmos aos nossos clientes os acontecimentos que ocorrem após a data do balanço, e podia falar também aqui das próprias provisões. São elementos que acho tão importante que nós devemos cumprir. E por último, estamos aqui a falar da questão da ética.
é preciso o cumprimento da ética e no exercício da nossa atividade, muitas das vezes somos forçados a ter um determinado comportamento, não provocado por nós, mas pelos nossos clientes, os responsáveis das nossas empresas. Então, criarmos aqui as salvaguardas, porque é com base nessa salvaguarda que, quando acontecer uma informação ao contrário daquilo que estamos a relatar, consiga salvaguardar a nossa posição. Mesmo já para fechar. Caro ouvinte, é o Contas na Hora. Tivemos a falar com 4 contabilistas sobre o processo do fecho e organização de contas pelos contabilistas. Conheceram aqui os desafios e as dicas para evitar transtorno ao longo de todo o processo do fecho de contas. Caro ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora. Hoje os nossos convidados são os contabilistas membros da OCPCA, Wanda Antônio, Elsa Raimundo, Castelo Bengana, Pereira Mendonça. A todos muito obrigada e esperamos contar com a vossa participação nas próximas edições. Muito obrigada a todos. Obrigado. Assim, chegamos ao fim da 31ª edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos, votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.